Oi, minha gente, boa noite, boa noite. Hoje eu começo mais um ciclo de lives com a minha convidada de sempre muito especial, a professora Lilian Simplício. Vamos esperar o pessoal chegar para poder eu chamar a minha convidada e a gente começar o bate-papo, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos esperar o pessoal chegar para poder a gente começar. Oi, professora, Olá, tudo bem? boa noite. Boa noite, como vai? Melhor Sempre agora, bela e sorridente. mas são seus olhos. Vamos ver se chega alguém aí. A gente está um pouquinho atrasada. Vamos ver se o pessoal se aproxima para a gente começar o bate-papo. Tá bom, professora? Preparou coisas bacanas aí para a gente discutir? Me conte. Sempre, sempre. Ah, Nosso muito bem. bate-papo Você. sempre é bom. Vou sair Massa. aqui distribuindo a nossa live. Faça isso, Pro. Deixa eu dar boas-vindas a quem chegou aqui. A Rio Góes. Peraí, Coimbra. Adorei. Sou Pet, sejam bem-vindas. Espaço Psi, seja bem-vindo, todo mundo que está aqui. A gente vai bater um papo muito bacana nesse novo projeto, Lilian, que a gente inicia falando sobre desenvolvimento de carreira, né? Você é coach de carreira, eu sou coach de carreira, você é coach vocacional. Além de coach vocacional, você é doutora em Química, é professora, é pesquisadora, é coordenadora do curso noturno. Então, a gente vai conversar muito sobre isso, sobre escolhas de carreira, sobre em que momento. Será que existe um momento ideal para você escolher uma carreira, por exemplo? Todos esses assuntos que a gente vai conversar aqui. Deixa eu dar boas-vindas para Ana. Tudo bem, sim, Ana, e com você? Seja bem-vinda, viu? Tudo bem com Oi, você, professora? bem-vinda. Mas me conte, o nosso tema dessa live é fazendo escolhas. E aí eu te pergunto, professora Lívia, como é que você quer ser chamada? Me diga. Como você quiser, Tá certo, Pro. Me diz fique uma à coisa. vontade. Existe um, existe um momento certo para a gente fazer uma escolha de carreira? A gente sempre vai fazer escolhas, tá? Durante toda a nossa vida, nós fazemos escolhas e as escolhas de carreira, eu falo as, porque não é uma só, não é? Uhum, As escolhas são várias e quando a gente escolhe, por exemplo, um curso universitário, é só a primeira escolha. Até um uhum, curso técnico também é uma escolha, não é? Então, uhum, em cada fase da vida da gente, a gente precisa fazer alguma escolha no que se refere à carreira. sim. Seja quando termina a faculdade e que não sabe que caminho vai seguir, qual é a área de especialização, se vai para o mercado, se faz uma pós, seja quando você já está no mercado e quer trilhar caminhos, planejar sua carreira. Então, em todos os momentos a gente faz escolhas com Uhum, aspectos diferentes, porque são momentos diferentes, mas sempre escolhas. perfeito. Você trouxe uma coisa interessante, porque o objetivo desse nosso projeto é falar de desenvolvimento de carreira que envolve, logicamente, planejamento. Mas antes, deixa eu dar as boas-vindas a quem chegou aqui, Tiago, Larissa, um beijo para vocês, sejam bem-vindos. É, envolve planejamento. Como é que a gente planeja uma escolha de carreira, por exemplo? É possível? Sempre, sempre. Então, todas as vezes em que você quer fazer uma escolha de carreira, a gente escolhe olhando para dentro, né? Um dos pontos é olhar para dentro, para entender que caminhos têm a ver com a sua essência. Então,
olha para dentro e olha para fora no sentido de pesquise as opções. Então, se você está no mercado e quer ir para uma empresa diferente, por exemplo, mudar de emprego, né? Você vai analisar opções e escolher aquele que mais tem a ver com sua expectativa, né, de vida, o que é que você quer de retorno, que tipo de rotina você quer levar, aquele que mais tem a ver com seus valores, aquele que mais tem a ver com os seus talentos, com aquilo que você tem habilidade. Então, o tempo todo a gente faz escolhas, né? Seja antes de entrar na universidade até o momento em que você está no mercado de trabalho. Existem alguns mitos, né, Lilian? E a gente, não sei se você passou por isso, mas é muito comum você ter filhos e desde criança existe essa comunicação. O que é que você quer ser quando crescer, né? Aí às vezes a criança, ela... Ó, Luiz disse que você deve estar falando se referindo a você, né? Melhor coach do mundo. Oi, Luiz, você é um querido. Um beijo. E aí, desde criança a gente ouve isso. O que é que você vai ser quando crescer? Né? Ah, não, você é professor. Existem algumas profissões padrões que as crianças repetem. Não, você é médico, você é advogado, você é professor e por aí vai. Algumas pessoas acabam escolhendo, Lilian, a carreira ou acham que deveria escolher essa carreira por essas questões. Ah, eu falo bem, eu vou fazer comunicação. Ah, eu gosto de cuidar, vou trabalhar na área de saúde. Ah, não, eu gosto de ouvir. Isso na área de psicologia, então isso é muito comum. Larissa, se estiver aqui me ouvindo, deve saber disso. Se você gostar de ouvir alguém, você vai ser psicólogo. Você é paciente, gosta de ouvir. Então, qual é a melhor maneira, se é que existe? Uma coisa que eu não vejo com tanta frequência, por exemplo, são os testes vocacionais. Então, eu lanço duas perguntas em uma. Você valida a realização de testes vocacionais desses que tem na internet? E outra pergunta que eu lanço para você. O que a gente deve levar em conta na hora de escolher uma profissão, por exemplo? Se eu falo bem, vou escolher comunicação e por aí vai. Peguei pesado com você, não foi? Vamos dividir isso aí em 3 partes. Guarda aí, guarda essa parte aí. Vamos falar da questão das crianças. Raramente você vai ver uma criança dizendo que quer ser advogado. Porque a criança não entende o que é o mundo do direito. Mas a criança entende que o médico cuida, que Sim. o médico salva vidas. A criança entende que o médico dos bichinhos, que é o veterinário, cuida e salva a vida dos animais. A criança entende que o bombeiro, né, que o policial protege as pessoas. Então, isso fica muito claro. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, a medicina, porque está muito claro isso na cabeça dela. E aí os pais adoram, de maneira geral. Né? Meu filho, minha filha quer ser médico, quer ser médica. Então, essa coisa de o que você quer ser quando crescer é muito louco. E isso começa sendo raiz de um peso muito grande na hora da primeira escolha profissional das pessoas, né? Sim, Existe uma verdade. expectativa. Muitas famílias falam, desde criança você queria ser médica. Por que não? Você é muito inteligente, você pode passar no vestibular para medicina, por que não? Gente, tem várias outras possibilidades e a gente muda os interesses ao longo do caminho, outras informações vão surgindo, nós mudamos enquanto pessoas, né? Então, essa é uma questão. Mas indo para a sua segunda parte da pergunta, sim, o ter algumas habilidades deve ser considerado, sim, na escolha da profissão. Não é uma lógica tão direta, não. Olha, eu gosto de ouvir, eu sou paciente, você é psicólogo. Não é por aí, né? É uma das habilidades que um psicólogo, uma psicóloga precisa ter, né? Gostar de gente, gostar de ouvir, ser paciente. Mas você pode ser paciente também sendo médico, né? Para suportar ali algumas horas, né, de trabalho, de cirurgia, de acompanhamento, de cura de um paciente.
Você pode ser paciente na hora de ensinar, né? Sendo um instrutor de autoescola, sendo um professor, professora de uma escola convencional. Então, essa relação não é tão direta. Mas o que é que você deve considerar se não é só isso? Além das suas habilidades, seus interesses, né? O que é que você curte fazer? Você tem talento, beleza. Mas você quer realmente abraçar isso como profissão? Tem a ver com a sua essência, com sua expectativa de vida, com aquilo que você deseja para você? Porque, por exemplo, sei lá, você curte história, lê muito sobre história, gosta de livros de história, etc. Significa que você vai ser professora de história, vai ser uma historiadora em profissão? Não necessariamente. Às vezes a gente gosta para consumo próprio, como hobby, mas não necessariamente como profissão. Então, entender se aquilo realmente tem a ver com o que você quer para a sua vida é uma outra coisa que deve ser considerada. Suas habilidades, né, que a gente já falou, seus talentos naturais e seus valores, né? No que é que você acredita? O que é que você não abre mão? O que é que você não negocia? Então, isso também é importante na hora de considerar uma escolha profissional. E isso em qualquer fase da vida. Massa, Lilian. Antes de você responder a outra pergunta, deixa eu dar as boas-vindas a quem chegou agora. Mari, Lu, um beijo para você. Lu, seja bem-vinda. Hilda, um beijo. Marcela, Patrícia. Carol falou mais cedo. Boa noite, querida. Obrigado por estar aqui acompanhando a gente. E aí, a Paty Farias, ela disse assim, tenho vontade de fazer psicologia. Eu vou guardar esse comentário de Patrícia, porque eu quero falar um pouco sobre isso, essa coisa da vontade de fazer, né? Mas não fuja, não. Você responda aí Qual qual foi a é. outra mesmo? Tá aqui, ó. A outra pergunta foi: você valida os testes vocacionais que tem disponíveis aí no Sim, mercado? eles fazem Ah, parte, podem fazer parte do processo. Mas veja, teste vocacional ele considera basicamente suas habilidades e seus interesses. uhum, Então, ele desconsidera essas outras questões, como seus valores, desconsidera suas expectativas de vida, o tipo de vida que você quer levar. Então, isso daí não é levado em consideração. Então, eles ajudam em parte, mas só aquilo, a pessoa olhando, fazendo na internet, recebendo apenas aquilo, às vezes pode confundir mais do que ajudar. uhum, E fora que dentro da escolha profissional tem uma outra parte que é o olhar para fora, que eu falei para você, né? É o pesquisar o que te espera. Então, se você está fazendo a primeira escolha profissional, qual é a grade do curso? Né? Ah, eu quero fazer veterinária, mas chego lá, veterinária tá cheio de biologia e química. eu mesmo estaria fora. E aí, é isso que você quer? Né? Eu vou fazer engenharia sanitária, porque eu gosto da área de ambiental, mas tem um monte de matemática. E aí, você quer? Não, Você não vai quero. aguentar? Então, esse é um ponto a se considerar. Olha, eu quero mudar de emprego, né? Eu quero ir para tais empresas. Olha, naquela empresa ali você vai ter que trabalhar de domingo a domingo. É esse o tipo de trabalho que você quer. Nessa outra empresa, você não vai ter opção de se desenvolver, não tem um plano de carreira. Uhum. Sabe? Então, são essas outras questões que a gente precisa casar com o nosso autoconhecimento para poder tomar uma decisão. Massa. E eu te digo mais, eu acho que o teste vocacional ele tem seu valor, mas ele não pode ser o único norte, a única ferramenta a ser utilizada na hora de escolher, por exemplo, né? A gente vai Não. falar um pouco mais sobre processo de coach contigo. Mari falou uma coisa massa aqui, ó. Depois da pós-graduação, eu decidi que o que não pode ser negociado é minha paz. Isso mesmo, Paty. Mari. É, A gente sai da pós-graduação assim. Foi que
será? Agora, uma coisa interessante, deixa eu só... A Paty disse assim, sou contadora de formação e trabalho com RH. E duas discussões, né? No caso da Patrícia, certamente ela deve sentir essa necessidade de fazer a formação em psicologia, porque na área de RH ela entende que fazer psicologia poderia ajudá-la melhor a entender a mente humana, entender o comportamento humano. Mas voltando um pouco ao que Mari falou, Lilian, por que esperar? Brincadeiras à parte. Por que esperar? Hoje ela tem essa consciência, né, de que o que ela não negocia é a paz. Certamente ela deve ter vivido momentos, né, muito agitados durante a especialização dela, a pós-graduação dela. Mas aí eu lhe digo, como ter essa consciência do que não é negociável antes de chegar nesse estágio, por exemplo? Ter consciência do que não é negociado. Deixa eu só fazer um parêntese. Mari, tá vendo que você foi me abandonar, viu? Perdeu a paz. Não, e tá rolando aqui um bate-papo de Mari com o Luiz. Mari dizendo que ele é parceiro de almoço e de sofrimento. Gente, foi traumático, viu? Mari, minha filha, tô com pena de você. E Luiz disse que a pós-graduação é um inferno no juízo do cristão. Jesus da glória. Mas, voltando, para ter Vá. consciência do que a gente não negocia, tem que olhar para dentro, tem que mergulhar. Por exemplo, Mari precisou viver algumas situações para entender que ela não consegue lidar com coisas que tiram a paz dela, né? E isso é um fato. Tem gente que tem uma resistência maior a isso, tá? E isso varia de pessoa para pessoa. E às vezes a gente só tem consciência mesmo passando por algumas situações. Fato, né? Então, a gente precisa ser testado em alguns momentos, né, para ter consciência disso. Mas, de maneira geral, a gente sabe quais são os valores que norteiam a gente, né? Eu, por exemplo, eu não negocio justiça. Isso é um valor que me norteia muito fortemente, né? Conhecimento é um outro valor para mim. Liberdade é algo que eu não abro mão. Então, eu preciso estar num ambiente que me dê essa liberdade de criar, liberdade de expor minhas opiniões. Isso é muito importante para mim. Então, tem coisas que a gente sabe, que tem clareza, mas tem outros valores que eu tenho e até não sei, ainda que tenho, porque não fui testada nesse sentido. Então, faz parte, né, da gente ir aprendendo também com as nossas experiências. O autoconhecimento, ele é a soma do momento em que você para refletir sobre coisas que você já viveu. E aí a clareza de quem você é naquele momento surge, né? Mas existem coisas que podem ser mudadas ao longo do caminho, né? Existe uma linha aí que norteia a gente, existem traços nossos que se mantêm ao longo de toda a vida, mas algumas questões podem mudar, né? Então, hoje, de repente, isso para mim não é negociável, mas amanhã pode ser, né? Entendi. Mari concorda com você. Antes ela pergunta se você aceita de volta. Responda aí pra bichinha. Você aceita ela de Venha, minha volta? filha. Você sabe que coração de mãe é assim, né? Aí ela disse que não consegue lidar com gente ignorante. Mas você falou aí pelo menos umas 3 vezes de autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. É uma ferramenta, de certa forma, quando mal utilizada, quando mal direcionada, banalizada, todo mundo fala em autoconhecimento, mas a gente sabe que autoconhecimento é uma ferramenta, é a chave para o desenvolvimento profissional, né? Em outras palavras, não existe um desenvolvimento profissional sem autoconhecimento. É impossível você atingir de maneira verdadeira aquilo que você quer enquanto profissional, enquanto pessoa, se você não sabe o que quer. E o autoconhecimento nada mais é do que isso. Um mergulho dentro de si para entender quem você é, quais são os seus valores, o que você quer. Eu sei que, né, eu acompanho, nós nos acompanhamos nas redes, eu sei que você desenvolveu um método muito legal, escolha consciente, que casa muito com o que a gente está discutindo agora, que é essa questão da escolha profissional, né, de que é algo, veja,
algo muito importante, mas é algo que algumas pessoas pensam ser definitivo. Eu, por exemplo, trabalho com transição de carreira. Transição de carreira veio para deixar claro que nada é definitivo, nem mesmo uma carreira, né? Em qualquer instância da sua vida que você ache que não te faz mais feliz, que não faz mais sentido para você, você pode mudar. E essa é uma crença que a gente precisa ressignificar nas pessoas. A carreira não precisa ser para sempre. Você pode escolher agora, pode fazer a sua formação, pode fazer o doutorado, pós-doutorado e depois transformar, mudar, seguir outro rumo, por que não, né? Mas eu queria que você falasse, eu quero que você fale um pouco sobre isso, Lilian, sobre o seu método. Como é que você trabalha? Como é que você desenvolveu esse método escolha consciente? E mais do que isso, para quem está nos assistindo aqui, nos ouvindo, como o seu método pode ajudar quem está na dúvida de que escolha fazer? Como é que você pode ajudar essa pessoa nesse sentido? Vamos lá. Você adora me encher assim, né, de perguntas em sequência. Guarde Eu aí. sou dessa, você sabe que Eu eu vou sou dessa. respondendo uma por uma. Vamos com calma. Mas, primeira coisa, as decisões da gente, as escolhas, né, elas não são definitivas, elas não precisam ser. A gente não precisa dar esse peso. Isso significa que a gente vai escolher de qualquer jeito? Não. Não. As decisões que a gente precisa tomar precisam ser pensadas e pensadas baseadas também no autoconhecimento. Então, conhecer o seu retrato daquele momento é de extrema importância para nortear a sua decisão. É isso que, casado com as possibilidades que se apresentam para você, vão fazer você tomar, né, a sua decisão. Esse é um primeiro ponto. A escolha, ela não precisa ter peso, mas também ela não precisa ser feita de qualquer jeito, descompromissada, tá? Uhum. E sim, qual a importância do autoconhecimento nesse processo? Quando você se conhece, qualquer mudança a que você se proponha ou qualquer mudança que você seja, às vezes, até obrigado ou obrigada a fazer. Então, por exemplo, a gente passou por uma fase em que nós tivemos que ressignificar o nosso modo de viver a profissão, né? A pandemia veio aí para mostrar isso. As relações de trabalho, os modos de trabalho, eles foram modificados. E quando você se conhece, você entende que caminhos você pode seguir, né, diante daquelas mudanças. Ou, se a mudança é uma escolha sua, isso vai fazer você escolher de uma forma mais assertiva. Então, ter consciência de quem você é vai te dar esse norte. Então, quando a gente fala, por exemplo, em escolhas profissionais, você pega um jovem desse, de 17 anos, né? Ele se pergunta, para que eu tenho que escolher uma profissão se tem um monte de coisa que eu quero fazer? Se daqui a 10 anos tudo vai estar diferente. Mas é justamente nesse processo de mudança do mundo, das coisas, que está centrado no autoconhecimento, conhecer os seus potenciais, conhecer os seus talentos, conhecer seus valores, vai fazer com que você se reposicione, se recoloque e consiga, né, se destacar, consiga resolver o seu posicionamento em termos profissionais muito mais facilmente do que quem não tem esse conhecimento. Então, o autoconhecimento, ele serve para isso. Quando as mudanças chegam, né, uma das vantagens do autoconhecimento é isso. E aí, como é que eu vou me posicionar diante dessas mudanças? Então, isso é um ponto de extrema importância. Qual foi a outra mesmo? Como é Meu que o seu método. método... Pronto. Então, meu método ele é baseado justamente nesses possibilidades de carreira, e isso em qualquer momento, seja a primeira escolha profissional, seja enquanto você está na universidade e quer escolher caminhos, seja quando você acabou de se formar e não sabe que caminho seguir, que especialização fazer, né? Caso eu compre uma bicicleta. Então, serve para qualquer momento. O autoconhecimento, conhecimento das possibilidades e planejamento. Então, depois que a gente faz uma escolha,
eu tenho clareza de qual é a minha escolha, o meu objetivo, é preciso planejar. Que passos precisam ser dados para eu chegar lá? Ah, eu quero fazer uma especialização, mas, sei lá, o meu nível de inglês é baixo, por exemplo. Então, melhorar o seu nível de inglês tem que ser considerado no seu planejamento. Então, eu preciso melhorar tais habilidades comportamentais. Então, isso vai ter que ser considerado no seu planejamento. Ou, olha, eu quero fazer essa especialização aqui. Como é que os meus talentos vão me ajudar a ter mais chances de ser aprovado, a ter mais chances de ter sucesso nisso? Olhe para aquilo que você é bom. Essas suas ferramentas vão te ajudar. Então, isso tem que ser computado no planejamento também. Então, estratégias para você atingir, né, mais rapidamente, né, os seus objetivos. Massa. Deixa eu dar boas-vindas, porque chegou uma galera massa aqui. Todo mundo que está acompanhando a gente é massa. Tem Vanessa, um beijo, Van. Maia FP também chegou. Albert Sobral, Ian Albert, Carol Barreto. Aí, olha, o Luiz, você não precisa de ninguém para fazer marketing, propaganda, porque, né? Luiz, meu filho, depois eu te pago, viu? Olha, Luiz, se ela não lhe pagar, você fala comigo no privado, viu? Luiz disse que é o melhor método, porque realça as qualidades e trabalha os defeitos, que ele super indica você. A Paty disse que é exatamente sobre isso que ela vinha pensando. Não ficou claro o quê? Transição de carreira ou aquilo que eu falei, Paty? Se você estiver escutando, compartilha aí com a gente de que a psicologia pode te ajudar a trabalhar melhor dentro do RH. A Ruth, o Gil Santos, Selma Reis, minha prima, um beijo. Vitório, Patrick. Mari faz uma pergunta aqui, ó. Antes de fazer a pergunta de Mari, deixa eu dar as boas-vindas para quem chegou. Juliana, Nayara, oi Nayara. Aí Mari diz assim: como ter consciência de que a escolha está correta? Que pergunta, ó. Achei alguém melhor que eu, viu? Valeu, Mari. Tem vários sinais, tem vários indícios, né? Vamos lá, vou falar de forma genérica, né? Considerando você ou já no mundo profissional, estando, né, atuando, ou seja dentro da universidade, enfim, né? Por exemplo, quando você levanta todos os dias para fazer aquilo, como é que você levanta? Você levanta bem e não necessariamente eu estou dizendo com a motivação lá em 100%, não é isso, mas você levanta tranquilo, né, tranquila, feliz com, sabe, poxa, mais um dia, beleza, que bom. Ou você levanta, caramba, é mais um dia, né, vamos lá, vamos vencer um dia por vez. Então, como é que isso tem acontecido para você? Outra coisa, as atividades que você tem que desenvolver, não é? Seja nos estudos, seja na sua rotina de trabalho. Como é que você vem desenvolvendo ela? Com dificuldade? Tem muita dificuldade em lidar com aquilo? Ou é tranquilo para você resolver aquelas atividades? Como é que você tem pensado sobre outras opções? Só por interesse, né? Curiosidade. E quanto tempo isso tem te visitado? Todos os dias você pensa, poxa, como seria se eu mudasse? Então, todas essas coisas, né, são indícios. Como é que anda seu sono? Como é que anda, né, o seu nível de estresse com a sua rotina do dia a dia? Então, todos esses são indícios, são sinais de que talvez, e só talvez, sua escolha precise ser repensada. Sim, sim. O Luiz diz assim: durante o mestrado eu levantava chorando e jogando praga no dia. Um dos motivos que me fez repensar o que eu queria. Pois é. A gente ri, mas isso é sério.
A Muito Eudora sério. Cabula também chega, seja bem-vindo. Michel Capinã também. E eu digo mais, eu faço uma contribuição. A gente precisa também, Lilian, veja se você concorda comigo, desconstruir algumas ideias que as pessoas têm de carreira. Primeiro, algumas crenças, né? Primeiro, de que ou eu sou feliz ou eu ganho dinheiro. É possível fazer as duas coisas. Segundo, chega um estágio da vida, não, mas eu passei 5 anos, 4 anos na faculdade, não, eu passei 2 anos no mestrado, eu passei 4 anos no doutorado, eu fiz não sei quantas especializações, como é que eu vou mudar de carreira agora? Então, algumas pessoas se apegam a essas questões e colocam, e isso traz um peso na hora de você fazer uma transição de carreira, por exemplo, na hora de você decidir escolher. E uma outra coisa também importante a gente refletir não existe carreira com mil maravilhas. Você pode ter um nível de satisfação altíssimo com a sua carreira, ela pode te trazer excelentes benefícios, mas vai ter dias ruins, e tudo bem também, né? Então, as pessoas também vendem essa ideia romantizada de que eu não tenho direito de estar triste, de estar num dia ruim com o meu trabalho, com a minha carreira. Claro que pode. Claro que você vai ter dias ruins. Isso não significa dizer necessariamente que você precisa mudar sua carreira por causa de uma fase, de um período, de um dia, de um momento. Muitas pessoas nesse momento de pandemia, por exemplo, estão repensando, principalmente, Lilian, no que se refere ao seu posicionamento enquanto profissional. Que diferença você faz para o mundo? E aí, quando a gente fala de mundo, a gente não fala do mundo globo, mas a gente fala do nosso mundo, né? Como é que a gente transforma as nossas relações, como é que a gente transforma as pessoas com que a gente lida, com que a gente trabalha, com os nossos pares, com os nossos subordinados, com os nossos superiores, né? Enfim, com a nossa família. Então, a carreira também tem essa função social, né? Da gente transformar o nosso mundo e o mundo das pessoas com as quais a gente vive. Então, fazer essas reflexões, estou dando vários spoilers aqui, mas fazer essas reflexões também são importantes no que diz respeito a gente ter uma clareza do que carreira de fato é. Não romantizar demais, não achar que carreira a gente vai estar 100% feliz sempre, nunca vai ter crise. É igual um casamento, né? Você casa, dadas as devidas proporções, você vai se casar esperando nunca se separar. Mas isso não vai impedir você de ter uma crise conjugal, por exemplo. Mas nem por isso ninguém vai se separar por causa de uma crise. Depende de uma série de contextos que a gente precisa repensar, né? Quando você pesa numa balança, por exemplo, seu trabalho, sua carreira, sua profissão, sua atividade, ela te dá mais prazer ou ela te traz mais transtornos? Ela te deixa... né? Quando você pesa, seus momentos de felicidade são maiores ou menores do que os de infelicidade e de angústia? Porque todos os dois vão existir. É um pouco por aí, né? É essa balança. E o exemplo que eu ia dar é justamente o exemplo do casamento. Né? Tem gente que não se separa porque está casado há não sei quantos anos. Veja, eu não vou aqui entrar nessa discussão, por Não, favor, melhor mas não. para entender o que é que pesa para cada um. Né? A gente não pode sair. Olha, eu estou infeliz com o meu trabalho já há algum tempo, eu vou jogar tudo para cima e pronto. Veja bem, tem gente que tem, por exemplo, um apoio de outras pessoas ou tem uma reserva financeira que pode garantir esse tipo de opção. Né? A gente precisa bancar isso de alguma forma. Beleza. Mas, de maneira geral, né, uma transição de carreira deve ser feita de forma estruturada. Eu não estou feliz, eu não estou vendo sentido nisso aqui que eu estou fazendo e eu quero mudar. O que é que eu preciso fazer para mudar? Vamos fazer um planejamento. Primeiro, entender por que você não está feliz com aquela escolha. Se é o ambiente universitário, se é o seu ambiente de trabalho, né? Se é o seu chefe, se é a sua equipe. Você tem que entender primeiro qual é, ou se realmente é você que não está alinhada com aquela escolha. Né? Esse é o O que primeiro está passo. causando? Qual é o gatilho, né, Lilian? Então, aí entra o autoconhecimento. Ponto. Uma vez que a gente escolhe essa mudança, então vamos estruturar, vamos nos planejar para daqui a um ano não estar sofrendo como eu estou sofrendo hoje. E quanto mais cedo a gente faz isso, não espera ficar no topo, não é? A gente consegue fazer isso mais tranquilamente. Mas tem horas que você Tô vai rindo com jogar o tudo Luiz aqui, para desculpa te cima, cortar. porque não aguenta mais, né?
Então, assim, e sim, existe esse mito, ou eu sou feliz ou eu ganho dinheiro. Existe o mito de que se você entende o sentido, o propósito do que você faz, vai estar tudo sempre bem, né? Vai ser tudo lindo. Veja, não é isso. Você vê sentido no que você faz, entender qual é o seu propósito, facilita bastante. Faz com que você suporte melhor algumas dificuldades que vão surgir, que é natural que surjam. Né? Existem Uhum. barreiras na nossa trajetória e a gente precisa criar estratégias para isso. Mas quando você entende o seu porquê, como eu falei ontem, até na live de ontem, quando você entende o seu porquê, qualquer como consegue ser rearranjado. Você consegue facilmente, né, reestruturar o seu caminho, consegue criar estratégias para aquelas barreiras. Fica Algumas mais fácil, vezes né? vai ser um pouco mais demorado, algumas vezes vai ser mais difícil, mas você sai por aqueles caminhos e você resiste mais, né, às dificuldades. Então, isso te dá uma força maior. Por isso que é importante a gente ver sentido no que faz. Porque, veja, se eu estou num trabalho que não faz sentido nenhum para mim, qualquer coisa que acontecer ali, eu tô pela tampa. É. Então, De- eu não suporto. Deixa eu dar as boas-vindas a quem chegou por agora. Vânia, minha amiga, um beijo pra você, nossa amiga, né? Beijo, Vaninha. Hi. Beto, boa noite, Beto. Mari está trazendo alguns depoimentos aqui, que o que está ajudando ela é o propósito, a suportar, no caso dela, é ter o título na força do ódio. Luiz disse que no caso dele tudo causava desprazer. Mas Paty falou mais acima sobre a transição de carreira. E aí, Paty, depois você pode falar comigo ou com a Lilian no privado para ver de que forma a gente pode te ajudar. E se alguma coisa que a gente está falando aqui para você fez sentido, fala com a gente lá no privado. A gente vai ter muito prazer em ajudar você, eu ou ela. Mas falando dessa questão de tanto no momento da escolha da carreira, quanto você já está com uma carreira estabilizada ou estruturada, ou já ter terminado o curso, eu acho que falta também muito esse incentivo, né, tanto das escolas quanto das próprias universidades, e até mesmo na própria sociedade, porque veja, é muito comum as pessoas falarem assim, você é mãe, mas seus filhos ainda são muito pequenos. Mas você deve ter escutado isso quando você era mais jovem do que é hoje, e eu também. Tem que fazer uma faculdade. Nossos pais diziam isso pra gente, que você tinha que fazer uma faculdade. Que faculdade era essa ou é essa? Pouco importa. E isso é uma coisa que é muito comum ainda hoje. Né? O status, eu tenho um filho universitário, ou até mesmo a própria pessoa, é o status, eu estou na universidade, não importa que curso. Então acaba fazendo, é muito comum, eu trabalho também com recrutamento e seleção, é muito comum eu me deparar, por exemplo, com profissionais frustrados com a carreira que escolheu, ou que é mais comum. Muitas vezes profissional formado que não atua na área. Não é só porque o mercado está fechado, não é só porque o mercado ele tem poucas opções, mas é também porque a pessoa ela entra na faculdade sem fazer essa reflexão de fato do que curso quer fazer. Existe uma cobrança da sociedade com até X idade você já tem que estar formado. Né? As pessoas ficam constrangidas de terminar o ensino médio e não ingressar logo na faculdade e não tirar um tempo para pensar, porque nem todo mundo, e você sabe bem disso que você é professora universitária, nem todo mundo que termina o ensino médio, aliás, a grande maioria não sabe o que quer fazer. Não sabe que curso quer fazer, não sabe que universidade quer ingressar. Mas é pressionado, é empurrado pela sociedade, pelos pais, e aí tem a própria cobrança, né, a autocobrança, que às vezes é muito perversa e faz com que as pessoas ingressem de qualquer jeito, escolham qualquer curso. Eu, por exemplo, fiz 3 graduações sem concluir antes de terminar a minha graduação. Então, esse relato meu, que eu até dei esse depoimento na sua página, é um relato de muitas pessoas. Nem todo mundo é uma Lilian da vida, por exemplo, que já sabia desde sempre o que queria fazer, que fez curso técnico em Veja Química. bem, Veja bem, né, professora? veja Fez o curso bem. técnico em Química, fez a graduação, mestrado, doutorado. Isso é incomum, né? A verdade é essa. A grande maioria das pessoas, de fato, até por falta de orientação mesmo, e eu queria que você falasse disso, se você concorda
com o que eu estou dizendo? E também de que forma você enxerga a falta, por exemplo, de apoio e de suporte que as escolas dão, desde o ensino fundamental, do ensino médio. Muitas escolas não têm um núcleo de orientação vocacional. Não tem um suporte, não tem aquela figura de um orientador vocacional para ajudar aquelas pessoas que estão finalizando o ensino médio, que estão em dúvida do que fazer, do que escolher. Algumas escolas estão mudando esse conceito, mas ainda é um artigo de luxo em algumas escolas, principalmente nas escolas públicas, né? É quase impossível você encontrar essa figura dentro de uma escola pública. Então eu queria que você falasse um pouco disso. Você concorda com o que eu disse? Qual é a sua opinião sobre a orientação vocacional, sobre a figura de um orientador dentro de um... Tá certo. Não me deixe esquecer de nada. Mas deixa eu ir pela última aí, que tá mais fresca, a gente pega o caminho do resto. Uhum. Essa questão das escolas, das universidades darem essa orientação, eu vou além. Não orientação vocacional necessariamente, mas autoconhecimento. Uhum. Levantar discussões, ter um momento para que os estudantes eles entendam quem eles são como sujeitos, né? Que eles se entendam quais são as suas expectativas de vida, quais são as suas potencialidades. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Né? O que eu quero da vida? Esse tipo de reflexão em diversos momentos e de diversas formas, porque isso depende muito da faixa etária, mas em cada faixa etária existem formas de você trabalhar, né, o autoconhecimento no sujeito. Quem eu sou, né? O que é que eu quero, o que é que eu espero. Então, ter algo que trabalhe autoconhecimento é de fundamental importância, né, dentro do sistema educacional. E isso não existe. O sistema educacional hoje, eu sou professora e eu falo isso tranquilamente, sem nenhum decoro. Né? O nosso sistema educacional, ele treina os alunos para não pensarem. Eu costumo dizer que a escola é o único local que não mudou ao longo dos séculos. Né? Se qualquer pessoa do século passado pisar hoje aqui, o único lugar onde ele vai se sentir à vontade é na escola. Vai ser o único lugar que lhe é familiar. As cadeiras estão dispostas da mesma forma, né? É sempre um sistema de cuspir as informações e entendendo que todo mundo é do mesmo jeito, mas as pessoas são diferentes. Então, o sistema educacional ele precisa ser repensado nesse sentido. É algo fácil? Não. Né? Nós temos toda uma estrutura a ser desmontada. Mas vamos explorar as individualidades de cada um. Dentro das universidades, a gente precisa explorar melhor. Né? Deixar de podar os alunos. Os alunos eles precisam ter seus horizontes ampliados, eles precisam ir para além dos muros das universidades e das escolas também. Né? A gente precisa pensar fora da caixa. Né? E entender que não é só a formação técnica que a gente precisa. A gente precisa de uma formação humana que caminhe, de um desenvolvimento humano que caminhe em paralelo a essa formação técnica. Senão a gente não segue e às vezes pessoas sofrem com isso, acham que são incapazes, né? Mas elas não são incapazes, elas estão apenas no lugar errado. Né? Se você colocar uma manga, né, e mandar ela dar morango, ela vai se sentir a pior das plantas. Né? Mas o papel dela no mundo não é esse. O papel dela é produzir manga. Então, cada um tem o seu potencial, cada um tem os seus talentos. Nós somos únicos. E a melhor coisa que a gente pode fazer por nós e pelo mundo é ser quem nós somos. É ali que reside o nosso melhor. Temos questões, todos temos fraquezas, questões que precisam ser trabalhadas. Sim. Desculpa. Mas vamos gastar mais energia onde? A gente gasta mais energia nas nossas potencialidades. O que a gente precisa melhorar, vamos trabalhar minimizando os danos apenas.
né? Então, vamos explorar o nosso melhor. Estar no lugar certo, de acordo com a nossa essência. Então, muitas frustrações seriam eliminadas, né, por causa disso, tá? Que mais que você perguntou? Não, eu acho que foi isso mesmo. Eu fiz colocações e perguntei para você qual era a sua visão do papel do orientador vocacional, mas acho que você atendeu bem. A Mari diz assim: tem um amigo que formou comigo, após formada ela entrou no mercado e odiou a área, quer largar a química para sempre. A mudança de carreira dela, ela não quer largar a química. Aí o Luiz diz que as escolas não educam, formam máquinas para responder questões de vestibular. É verdade. Mas essa É, coisa de carreira é uma coisa interessante. Veja, Mari, você não quer largar a profissão química. Mas dentro da química, existem vários caminhos que você pode seguir para construir a sua carreira. Então, diz a seu amigo para bater um papo comigo. De repente, não é a química que ele não tem habilidade para isso. De repente, foi a experiência, o caminho profissional que ele escolheu para construir a carreira dele, que não foi condizente. Às vezes, dentro da própria profissão, você pode escolher um caminho que te satisfaça muito mais. Então, é aquilo que a gente fala de conhecer as possibilidades. E às vezes a gente não conhece. ela disse que não se preocupe, que ela já lhe indicou. É verdade, às vezes as pessoas criam traumas profissionais e fazem desses traumas, se apegam a essas crenças, né? E querem largar a todo custo a profissão. Porque, na verdade, Lilia, existe uma confusão, né, de uma atuação profissional e de uma profissão. São coisas diferentes. Às vezes E você pode estar numa função, numa atividade, num cargo, numa empresa, porque também tem isso. É muito comum você atender pessoas, e eu também, que a pessoa confunde a relação ruim, a má relação que ela tem com o gestor, com a empresa. É muito comum as pessoas não entenderem que o que está incomodando é a falta de acordo, de combinação entre os valores dela e os valores da empresa, e aí ela estende isso para a sua atuação. Isso cria um trauma profissional. Ela acha que é a atividade, que é o trabalho, que é a demanda, quando na realidade é apenas um ambiente. Quando eu digo apenas, não é minimizando, mas quando a gente faz esse processo de autoanálise, de reflexão, de autoconhecimento, a gente entende o que é nosso e o que é do outro, né? O que é a empresa, o que é demanda que eu não controlo e o que é meu. Então, dentro desse processo que a gente trabalha de autoconhecimento, é importante identificar realmente o que é que está impactando, né? Que é o que a gente fala, quais são as suas crenças, o que está te limitando do seu desenvolvimento, o que está impedindo você de crescer, o que está realmente te trazendo infelicidade. Porque é isso, né? A gente precisa ser feliz num caminho. Trabalho não sim, pode ser só um meio para a gente ganhar dinheiro. A gente precisa também. Não estou vendendo aqui um mundo de Alice. Vai ter estresse, vai ter desgaste, vai ter chateação, vai ter dias ruins, claro que sim. Mas a nossa atividade profissional também precisa nos dar prazer. Também precisa, a gente precisa ter momentos de, de, de gozo, né? De felicidade, de prazer. Porque, veja, a grande maioria das pessoas passa muito tempo dentro das empresas, dentro da sua atuação profissional. Você está em home office, mas passa grande parte do seu dia também trabalhando. Imagina, dentro da sua própria casa, você está numa atuação que te deixa infeliz, que te causa angústia. É o pior dos mundos. Então, a gente precisa entender que é possível, sim, a gente ter felicidade no que a gente faz, no que a gente trabalha. Alcançar isso, às vezes, é um caminho mais longo, né? Em que a gente precisa, muitas vezes, rever algumas questões. A Ana disse que concorda comigo. Pois é, então a gente precisa encontrar esse caminho. Eu digo sempre, é possível a gente ser feliz no caminho, né? Não sim. dá... E às vezes encontrar felicidade em pequenas coisas. Às vezes a gente fica tão, né? Não, eu quero chegar lá. E aí todo o chegar lá, o caminho, ele é pesado, ele é tenso. E Sim. quando você chega lá, já não sente o mesmo prazer. Não é isso, Lilian? Hoje eu vi um post de um nutricionista que eu achei massa, né? Ele diz assim: caramba, você está começando a fazer uma dieta, fez durante um tempo e diz: eu não estou conseguindo perder peso de jeito nenhum, isso não serve para mim.
e às vezes você não está enxergando outros ganhos que você está tendo. Como é que está o seu sono? Como é que está a sua disposição? Como é que está a sua energia? Me Né? mande, me marque aí. A mesma coisa é isso, né? Quando a gente precisa ser feliz no caminho. E a felicidade não significa você estar o tempo todo em estado de êxtase, não. Ninguém vive assim o tempo Isso é todo. surreal, Né? isso é... É a gente estar em paz com as nossas escolhas, é a gente, sabe, ficar feliz com aquilo que a gente produz de alguma forma, sabe? É você olhar para outra pessoa e ver que causou uma transformação nela. Eu canso de dizer, eu numa sala de aula, se um aluno, uma aluna virar para mim e disser, Lilian, foi muito bom, fez sentido para mim, mudou alguma coisa, eu já me dou por satisfeita, eu já ganhei meu dia ali, sabe? A gente não precisa atingir o mundo inteiro, não é isso, né? Mas dentro daquilo que a gente faz, o que é que aquilo está trazendo de bom para a gente e para as pessoas que usufruem daquele trabalho. Então, a felicidade reside nessas coisas. É o acordar tranquilo, porque vai ser mais um dia de trabalho, sabe? É o ficar chateado porque pegou o trânsito, mas quando você chega no trabalho, encontra um colega com quem você bate um papo, toma um café e a coisa já suaviza. É você mergulhar naquilo que você está fazendo e nem sentir as horas passarem de repente. Tem um problema grande, você se preocupar, tá ali, tá estressado e tal, mas saber que você tá ali, que você é a pessoa que vai resolver aquilo. Isso é muito bacana, que você é a pessoa certa no lugar certo. Então, isso traz realização. Isso faz com que você volte para casa e leve tranquilidade para quem está te esperando, sabe? Perfeito. É como diz Então, Ana, fazer o que dá prazer, né? exatamente, exatamente. Beijo, Ana. Então, é muito bom essa sensação, sabe? De, pô, tô bem com o que eu faço. Ter outros interesses é sempre bacana, mas a gente sempre sabe o que é que a gente quer como hobby, né? Apenas como prazer, e o que a gente quer como prazer e trabalho. Então, isso é bacana, a gente precisa ter essa consciência. E vida profissional é isso. É, não existe separação entre pessoa e profissional. Eu sou Lilian, né, mãe, mulher e também profissional. E quem eu sou no ambiente profissional é um reflexo de quem eu sou como pessoa, quem eu sou como mãe, como amiga, como filha, enfim. Então, existe um DNA ali, uma marca minha. Né? Então, não existe fazer essa separação. Então, a felicidade que a gente tem no trabalho, a gente termina levando para casa e vice-versa. Então, a nossa vida como um todo, ela é constituída por esses vários pilares, por esses nossos vários papéis, e a gente precisa ter equilíbrio, consciência de quem nós somos, né, para poder ir permeando aí por esses papéis que a gente tem na vida. E a profissão é apenas um deles. Massa, a gente, papo bom, o tempo passa. A gente tem 3 minutos, viu, professora? Já? A gente tem 3 minutos. E aí eu quero dar alguns recados para quem está aqui. Quem chegou por agora, a live vai ficar disponível na minha página, no meu feed, pelas próximas 24 horas. Depois, quem não puder assistir nas próximas 24 horas, não precisa arrancar os cabelos, tá tudo certo. Eu tenho um canal no YouTube, o canal é Flávia Silva, Coach de Carreira, grande assim mesmo, mas sem preguiça. Flávia Silva, Coach de Carreira, vai lá, claro, né? Mas vou dar uma Qual é o nome desse youtuber das crianças, dos adolescentes? Felipe Neto? Felipe Neto, isso aí mesmo. Clica lá no sininho, segue, né? Se inscreve no canal. Vou dar uma de Felipe Neto. Então, se inscreve no canal e a live vai ficar disponível lá no canal do YouTube. E além disso, quem não me segue, pode me seguir. Flávia Silva, Coach de Carreira. Quem não segue Lília, Professora Lília. Como você mudou, não foi? Como é agora? Professora Me segue Lília. aí, viu? Prof.Lilian Simplício. Isso aí, prof.Lilian Simplício. Jéssica que chegou agora, um beijo, Jéssica.
Lilian, é sempre Semana que muito vem tem massa. mais, né? Pois é sempre muito massa falar com você. É um projeto de 4 lives que a gente vai fazer. A primeira etapa, essa primeira live, espero que a gente tenha conseguido entregar o que a gente se propôs, falar sobre fazer escolhas, sobre escolha de carreira. Na próxima live a gente vai falar sobre o quê? A gente vai conversar direito ali. A gente tem mais 3 lives, né? Essas 2 primeiras mais voltadas para a escolha de carreira, escolha de profissão, e as 2 últimas para falar sobre a carreira em si, desenvolvimento de carreira. Aí já é comigo, planejamento de carreira, plano de ação. A gente vai falar sobre como organizar de maneira geral a carreira, e aí a gente vai discutir um pouco mais. A Jéssica disse que estava na produção, por isso que ela chegou atrasada. Ô, Jéssica! E Najara disse que adorou a live. Obrigada. Pra gente é muito massa ter esse retorno Um bacana de beijo para vocês. você. E fiquem ligados nas nossas páginas, está vindo novidade por aí. Então, foi muito bom bater esse papo. Tá? Vou avisar sim, Luiz, mas próxima quarta. Próxima quarta vai ter Já tá mais aí. avisado, próxima quarta, É, no mesmo horário. no 8 mesmo horário, a gente horas. está aqui esperando você. E aí eu quero fazer um convite. Nessa sexta, 19 horas, eu tenho um workshop de carreira. Vou falar sobre currículo, LinkedIn. Aí, Jéssica falou, sexta, tamo junto. Tamo junto, muito bem, Jéssica. É um evento gratuito, vai falar um pouco de carreira, vai falar sobre montagem de currículo, como participar de entrevistas online, como montar vídeo entrevista, falar um pouco sobre LinkedIn. A Lu também está inscrita, um beijo, Lu. Quem tiver interesse em participar desse workshop, o link é de graça, o evento, o link tá lá na minha bio, vai lá e se inscreve pelo Simpla, tá bom? Lilian, um beijo para você. Pessoal, um beijo. Obrigada, viu, por ficar uma Beijo, hora gente. acompanhando a gente. É sempre muito massa. Daqui a alguns segundos nós seremos derrubados, abduzidos pelo Instagram. Antes que isso aconteça, eu quero deixar aqui a minha gratidão. Meu muito obrigado ao pessoal que acompanhou e a você, que é sempre uma delícia conversar contigo. Obrigada pelo convite. Semana que vem a gente está junto de novo. Beijo, Um gente. beijo. Tchau, galera.